Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer as bênçãos derramadas sobre nossas vidas e queremos, Senhor, pela tua graça, realmente voltar a nos relacionarmos contigo, assim quando te conhecemos e vivemos aquele primeiro amor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos voltar às primícias do nosso relacionamento, onde nós tínhamos prazer, alegria, satisfação, não tinha tempo, hora nem lugar, mas estávamos sempre dispostos a fazer a tua vontade. Embora o corpo cansado para muitos e as adversidades desse tempo, mas, Senhor, eu te peço, ajuda-nos, levanta-nos e ajuda-nos a fazer a tua vontade em meio a tantas dificuldades que esse mundo apresenta. Carrega-nos, Senhor, em teus braços, dá-nos força, abençoe de uma forma muito especial os ouvintes dessa noite. Se por acaso alguém que não te conhece, essa mensagem alcançar os seus ouvidos, que o poder do Espírito, Senhor, possa transformá-lo para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, eu também te peço que a tua poderosa luz seja com o nosso pastor nessa noite. É o que eu lhe peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Que Deus abençoe você ricamente, que está aqui na igreja do Jardim Alvorada, você que está conectado aí da sua casa aí, ao link que você recebeu há poucos instantes, que Deus abençoe você. Eu peço permissão para poder agora entrar na sua casa, mas eu tenho certeza que junto nós seremos agraciados pelo poder de Deus e pela sua santa palavra. Amém? Como foi o seu dia? Como está sendo a sua semana? Está indo bem? Como eu pergunto, né? Cheio de lutas, não é? Algumas aflições, mas Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da sua igreja também. Não importa se a igreja esteja aberta ou fechada, Deus está no controle, Deus está trabalhando. A sua igreja, ao qual você faz parte, todos nós também estamos trabalhando em prol da salvação de almas para Cristo Jesus. Amém? Quando nós nos sentimos útil nessa tarefa importante que tem a ver com a vida eterna, nós nos sentimos bem, não é? Sentimos que o compromisso realmente da missão ao qual Deus nos chamou faz sentido agora na nossa vida. Há um sentido maior na nossa vida. E era isso que eu queria conversar com você nesse momento, que está nos acompanhando. Algumas pessoas durante o caminho, durante o percurso, perderam o foco. Acabaram se desviando por um lado ou por outro. Ou tanto do lado do extremismo, ou do lado do fanatismo, ou do lado do liberalismo. São duas vertentes ao qual Satanás trabalha nesses últimos dias. Mas nós precisamos prosseguir, precisamos avançar. E é por isso que eu convido você, meu irmão, minha irmã, a congregação aqui dessa noite, a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27. Eu acho muito interessante o livro de Tiago, porque o livro de Tiago, comparado aos outros livros da Bíblia, ele tem uma característica própria. Não sei se você já observou isso. O livro de Tiago, ele é muito prático. Ele procura fazer as coisas, falar das coisas, mas de um modo muito prático. Ele vai logo ao ponto do assunto. Ele vai logo ao centro do problema. Ele não fica rodeando, não é? Ele não tem uma teologia assim que busca alguns outros princípios de escrituras do passado para poder fazer uma aplicação, e aí sim ele fala. Não, ele já vai logo na praticidade aqui. Ele já vai logo no problema, no centro nevrálgico do problema. E é por isso que eu gosto de Tiago. Eu me identifico muito com o livro de Tiago, muito mesmo.
Lembrando também aqui que Tiago, ele foi o irmão de Jesus, ok? Tiago, por muitas vezes, perseguiu seu irmão, não é? Mas quando ele teve o total conhecimento, quando ele se converteu, ele seguiu o seu mestre. E aí Tiago, pelo chamado de Deus, ele foi o líder espiritual da igreja primitiva. Tiago é como se ele fosse o presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então ele era um líder espiritual. Mas vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Mas eu convido você mais uma vez, vamos orar a Deus. Querido Jesus, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de agora poder abrir a Tua palavra, Senhor. Venha falar nesse momento ao nosso coração, que Teu Espírito Santo fale alto em nosso coração, no coração dos meus irmãos que estão aqui na igreja, nessa congregação, aos irmãos que estão nesse momento escutando, me vendo agora pela sua casa, pelo celular ou pela televisão, ou algum irmão está saindo do trabalho, vendo pelo ônibus, no trem ou no carro, não importa, Senhor Jesus. Ou até mesmo aquele que irá ver a gravação, depois de algumas horas, daqui uns dias, que o Senhor venha agora tocar em nosso coração, para que não sejamos as mesmas pessoas, mas que a cada dia possamos ser pessoas diferentes, meu Pai, sendo trabalhada, sendo deixado o Senhor trabalhar em nosso coração, por favor. Nós iremos estudar um pouquinho aqui esse bloco de texto aqui, de algumas verdades muito fundamentais para a nossa vida. E nós queremos te pedir que o Senhor nos oriente nesse momento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, na sua Bíblia e na minha Bíblia diz assim, ele já começa logo assim, ó, não vos enganeis, meus irmãos amados, não vos enganeis. Por acaso alguém que está agora me vendo aqui, algum de vocês estão sendo enganados? Talvez alguma escolha que você fez ultimamente e você nesse momento se sente enganado? Alguma proposta tentadora e você se sente enganado, longe dos caminhos de Deus, algo que você fez de errado, e aí você se sente como Deus te condenando? Deus a ninguém condena, não é? Mas sempre Deus nos dá uma oportunidade de voltarmos a Ele, independente do nosso fracasso, independente da nossa queda, Deus está nesse momento te chamando mais uma vez. Não importa até onde você foi, até onde nós fomos, Deus nos chama. Mas Tiago começa, não vos enganeis, meus amados irmãos, porque toda boa dádiva, a todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir. Estou lendo aqui o versículo 17, tá? Onde não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus nos chamou, Deus nos resgatou, por onde? Pela sua palavra. A palavra que um dia, irmão, irmã, que está me ouvindo agora, nos alcançou, está aqui, e nós temos total convicção, pelo Espírito Santo de Deus, que nós estamos na verdade, sabemos o que é a verdade, e precisamos continuar agora, trilhando no caminho da verdade. Eu acho interessante aqui, que a ênfase que Tiago nos dá, nesse parágrafo, é sobre o auto-engano. Ele vem decorrendo aqui agora, daqui a pouquinho, nós iremos ler o versículo 19 até o 27, alguns enganos, mas que aparentemente nós achamos que está tudo bem na nossa vida, estamos sendo salvos. Não, Deus está feliz porque eu estou muito bem espiritualmente.
Querido irmão, não se engane. Não vos engane, como ele diz aqui no versículo 16. Porque é muito fácil a gente se enganar. Se um crente, diz aqui, se um crente ele é enganado porque o diabo engana, é uma coisa. E o diabo ele tenta nos enganar constantemente, com as suas sugestões maravilhosas, que no seu fim é um fim de morte. Mas outra coisa, mas se ele peca, porque às vezes nós pecamos porque nós enganamos a nós mesmos. Você entende? Por um lado, Satanás, ele nos engana, mas a maioria das vezes nós mesmos estamos nos enganando. Que coisa! Muitas pessoas estão pensando que estão salvas. Escute bem, muitos estão achando que estão salvos, mas ainda não estão. Muitas pessoas pensam que são pessoas espirituais. Quando eu ando lá, eu sou uma pessoa muito espiritual. Mas será que é assim mesmo que as pessoas estão nos vendo? Será que é assim mesmo que Deus está nos vendo e está nesse momento nos analisando? Porque não são. A verdadeira religião, ela está centrada onde? Na palavra de Deus. É por isso que Tiago ele começa, porque um dia nós fomos chamados, fomos gerados como cristãos pela palavra de Deus, e nós precisamos na nossa vida andar pela palavra. Mas vamos lá, eu quero pontuar algumas coisas importantes aqui. Vamos lá. Versículo 19 nos diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Ele vai bem direto ao ponto, Tiago. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra, em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, um dos pontos aqui, que aparentemente a gente acha que está tudo bem, mas não está, a primeira coisa que Deus vem falando a nós aqui essa noite, é a ira. Não se engane, porque quem é irado não vai para o céu. Eu sei que é uma luta constante, porque a nossa natureza pecaminosa, muitas vezes ela fala alto, não é? Às vezes você está dirigindo num carro aí, no seu carro, e de repente alguém dá uma fechada, alguma moto rala do lado do seu carro, né, encosta, e aí você dá vontade de abrir a porta lá, ou abrir o vidro lá e falar em voz ásperas. Eu estou dando uma ideia aqui. Mas muitas vezes, meus irmãos, dentro da casa de Deus, e mesmo em meio às comissões, muitas pessoas se iram facilmente. Muitas pessoas acham que fazendo isso está bem, porque está sendo usada por Deus. Não se engane, não se engane. A ira, ela não é de Deus. Deus, ele não tem ira. A ira de Deus, ela é muito contrária, diferente da nossa ira, né? Porque a ira de Deus, ela vem com justiça e com amor, porque Deus se ira contra a injustiça, contra o pecado que pode nos trazer a morte. Mas eu queria que você abrisse seus olhos agora para isso. Tenha mais comunhão com Deus. Trate melhor o seu irmão. Trate melhor os da sua casa. Seja um exemplo dos fiéis. Ellen White, ela diz aqui no livro Mente, Caráter e Personalidade, diz assim: certa classe de pessoas cresceu sem domínio próprio,
não puseram freio ao temperamento ou à língua, e alguns deles alegam ser seguidores de Cristo, mas não o são. Jesus não lhe deu esse exemplo. Eles são desarrazoados e não se deixam facilmente persuadir e convencer. Não são sensatos. Satanás, nesse tempo, tem pleno controle. Cada uma dessas exibições de ira enfraquece o sistema nervoso e as faculdades morais, e torna difícil restringir a ira por ocasião de outra provocação. Você está entendendo aqui? Primeiramente, é um problema que pode ocasionar uma debilidade fisiológica da nossa parte. Quantas pessoas hoje não estão com câncer aí? Ou estão com úlceras nervosas, por causa dos nervos, por causa das iras? Isso é prejudicial a todos nós, meus irmãos. Mas em segundo plano aqui, nós como líderes, precisamos dar um bom exemplo. Precisamos ser pessoas dóceis. Deus precisa trabalhar muito em nosso coração. Deus precisa fazer gradualmente uma obra no nosso coração. Da obra para restaurarmos a imagem e semelhança de Deus. Precisamos nos ajoelhar, orar, clamar a Deus, para que mude essa natureza nossa, para que ela fique enterrada ali, e que o Espírito Santo implante uma outra natureza. Eu sei que não é fácil, meu irmão, minha irmã, mas nós precisamos mudar, não se irar, e principalmente com o nosso próximo, da nossa casa, da nossa igreja. Talvez aqui a gente não vê, ou não veja, mas isso pode trazer consequências desastrosas para a eternidade. Quantas pessoas não já saíram da igreja por conta de que alguma pessoa ou outra se irou contra ela? Não podemos deixar isso acontecer. Não se engane, não se engane, meu irmão. Precisamos de Cristo Jesus. Mas uma outra questão aqui que também Tiago fala, para nós voltarmos novamente às origens de quando um dia nós somos encontrados, quando aceitamos a palavra de Deus, quando nós estávamos no auge espiritual, nós precisamos voltar. Um outro ponto importante, que ele vem falando aqui no versículo 22, acompanhe junto comigo. Ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para longe se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que se realizar. Amém? Não podemos também, não se engane, não podemos ficar somente na teoria. A palavra de Deus é maravilhosa, me dá um sentido a mais na minha vida. Nossa, mas nós precisamos colocar em prática os princípios aqui da lei de Deus, da Bíblia. Lá no primeiro capítulo de Apocalipse, no versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas nela escrita, porque o tempo se aproxima. É um momento de preparo para nós. Por muitas vezes, meus irmãos, nós temos a tendência de nos acostumarmos com essa vida dessa vida religiosa, achando que agora é tudo normal. Não. A gente passa do sagrado para as coisas comuns. É tudo comum agora na minha vida. As coisas da igreja.
É muito fácil a gente passar por esse lado. É tudo normal agora, se torna comum. Irmãos, devemos entender que nós estamos ao lado de um Deus sagrado, um Deus todo-poderoso, o nosso Pai. Nós precisamos temê-lo. Como assim temê-lo? Reconhecer a sua grandeza e sua sabedoria, aquilo que Deus é como nosso Criador e nosso Salvador, e pôr em prática as coisas relacionadas à verdade que nós conhecemos. Irmãos, isso não é ponto de salvação, entenda bem. Mas a salvação também, a graça que nos foi dada, ela não é barata. Ela exige uma transformação da nossa vida. Como diz, pela fé somos salvos, não por méritos nossos, não é? Mas é um dom de Deus. Mas também lá em Efésios está falando, a fé sem obras, ela é morta. Porque a nossa fé agora, a implantação da natureza espiritual que Jesus oferece para nós, agora exige, né? Agora esse compromisso com Ele, esse compromisso bom e maravilhoso, que é andar nos seus princípios. E isso é benéfico, é bom para a nossa vida. Mas achando agora que tudo é normal, tudo é comum, a gente vai afrouxando as coisas. E aí vai dando lugar para a desobediência. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Ellen White, ela fala também, Testemunhos Seletos, página 389, ela diz assim: não se pode confiar na sua mera profissão de fé. Olha atentamente aqui, meu irmão. Não se pode confiar na sua mera profissão de fé, como prova de que experimentaram o contato com o Salvador, Cristo Jesus. Importa não só dizer eu creio, é importante a gente crer, mas não importa só dizer eu creio, mas também praticar a verdade. É pela nossa conformidade com a vontade divina, em nossas palavras, atos e caráter, que provamos a nossa comunhão com Ele. Entendeu? É mais ou menos assim. Você não vai ser salvo pelas suas obras, pela prática, mas você está dando evidências que você está sendo salvo, permanecendo na prática da palavra de Deus. É tão simples, é tão claro como a água. Porque nós fomos comprados, irmãos e irmãs, por um preço muito caro, onde nós nunca teremos condições de pagar, por isso que é de graça. Mas foi o sangue do meu Salvador que me deu a salvação. Nós fomos resgatados da escravidão do pecado. Havia um fazendeiro, na época, lá nos Estados Unidos, na época da escravidão, em que havia ali um escravo que estava para ser vendido no mercado. E aí chegou esse fazendeiro, foi lá e comprou aquele escravo. E aí ele falou para o escravo: qual é o seu nome? Ah, meu nome é Manuel. Da onde que você veio, Manuel? Da onde que você era? O fazendeiro perguntou. Ele achou meio estranho, né? Ora, eu vim de Angola. Ok. Você tem família? Ele perguntou. Não. Eu posso até ter, mas não tenho mais contato com eles. E aí aquele fazendeiro falou assim: olha, a partir de hoje você está solto. Eu comprei você para te dar a liberdade. Você pode ir embora. Pode ir à sua vida. Eu estou te dando uma carta de alforria. Aquele homem, ex-escravo, ele ficou muito feliz. E a partir daquele momento ele falou: Senhor, eu não vou embora. O Senhor fez algo realmente marcante na minha vida. Eu posso te servir de graça? Eu posso te servir? Ele falou: pode.
É mais ou menos assim, irmãos, nós éramos escravos também do pecado. Cristo nos resgatou da maldição do pecado. Porque o pecado é o quê? É uma rebelião contra os mandamentos de Deus. Além de ser um estado nosso, ele é uma rebelião contra os mandamentos de Deus, como diz lá 1 João capítulo 3, versículo 4, porque o pecado é o quê? É a transgressão da lei. Mas aí Cristo nos resgatou, dando a sua vida por mim e por você. E aí quando eu olho para a vida de Jesus, eu contemplo a sua história através da Bíblia Sagrada, eu vejo que ele fez muito por mim, tudo por mim. E aí, eu quero segui-lo, de livre e espontânea vontade. Os passos que meu mestre, ele trilhou, eu também quero trilhar. Eu também quero trilhar, porque ele me comprou e me deu a vida eterna. Irmãos, precisamos ser gratos a Deus por esse enorme sacrifício. Não se engane. Mas um penúltimo ponto aqui que eu queria também ressaltar aqui, que Tiago fala para nós não nos enganarmos. Ele diz aqui no versículo 26, acompanhe junto comigo aí na sua Bíblia. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele foi prático aqui, né? Ele foi incisivo, ele foi no ponto aqui. Tiago está dizendo assim: refreie a sua língua, não se engane. Irmãos, eu lembro do episódio aqui de uma das tribos de Israel. Muitas das tribos foram invadidas, né? O reino do norte, o reino do sul. O reino do norte foi extinta por causa dos assírios. O reino do sul foi invadido pelos babilônicos, foram levados cativos durante 70 anos. Houve uma tribo, a tribo de Dan. Lembra da tribo de Dan? Sabe por que a tribo de Dan foi extinta? Acabou? Porque eles faziam fofoca dos seus próprios irmãos. É a coisa que Deus mais abomina. É pessoas que falam mal dos seus irmãos, não importa o que seja. Porque Satanás, ele sabe que se trabalhar nesse âmbito com a igreja vai se dividir, a igreja vai se desfacelar, a igreja não vai ser mais unida. É preciso, como ele fala aqui, nós refrear a nossa língua. Falar mal do pastor, falar mal do ancião, falar mal dos departamentos, dos membros. Não podemos, meus irmãos. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Provérbio capítulo 6. Provérbio capítulo 6, versículo 16. Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 19. Por que a tribo de Dan ela foi extinta por causa desse pecado? Por mexeriqueiros. Porque Deus, ele abomina isso. Olha o que ele diz aqui. Provérbios 6, versículo 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras. E a sétima, o que semeia contendas entre os irmãos. Não se engane, meu irmão. Por acaso você tem falhado nisso? Você tem falhado nessa questão de não refrear a sua língua?
para falar mal de alguém? Mesmo que a pessoa tenha cometido um mal, mesmo, um pecado, e aí você espalhou? Irmãos, nós precisamos tomar uma atitude ao lado de Jesus. Se alguém falhou, ore por ela. Lá em Mateus capítulo 18 que fala, olha, se o seu irmão falhou, vai até ele. E se você convencê-lo daquilo, você ganhou o coração do seu irmão. Mas se ele não te escutar, chame uma testemunha e vai até lá. Aí sim, se ele não te escutar, aí sim você leva para a igreja. É assim que Jesus pede para nós fazermos. Mas antes de nós irmos lá, muitas pessoas, não, é porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, e acaba espalhando para toda a igreja. Isso é um desastre. Satanás, ele ri, ele se alegra disso, meu irmão, minha irmã. Ele se alegra. É por isso que muitas igrejas estão minguando. Não podemos deixar que esse mal venha à nossa vida. Precisamos banir completamente da nossa vida. Ellen White, ela fala contra a maledicência. E ela também diz assim, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 166. A maledicência é uma dupla maldição, caindo mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. Aquele que espalha as sementes da dissensão e contenda, colhe na própria vida os terríveis frutos. Quão miserável é o leva e o traz. O mexeriqueiro, o que suspeita mal, é ele o inimigo da verdade e da felicidade. Forte, não é? Mas eu preciso escutar isso. Nós precisamos entender isso. Não vos engane. Não vos engane. Precisamos tomar uma atitude ao lado de Jesus, meu irmão, minha irmã. Mas o último ponto aqui que ele fala também, para nós termos cuidado, porque um dia nós fomos gerados por Deus, pela palavra fomos ganhados. Diz aqui no versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo ganhar-se incontaminado do mundo. Essa é a verdadeira religião. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vivemos também no consumismo religioso. Já viram falar dessa palavra? Consumismo religioso. Vimos só na igreja somente para consumir, mas não para dar. E o nosso compromisso com Deus é dar esperança e amor para as pessoas. Ele fala aqui, visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, Esse é o verdadeiro evangelho. Evangelho é um religamento do céu para com a terra. Jesus falou uma vez, quando estava com seus discípulos, porque o reino da glória, o reino de Deus já está sobre vós. Mas como assim, Senhor? Mas o seu reino não virá um dia? Não, ele já está entre nós. Quando nós abençoamos as pessoas, aí fora, o reino de Deus está sendo apresentado para elas. E esse é o nosso foco, a nossa missão. Não é vivermos só de programações, de consumo. Precisamos avançar. Não se engane, meus irmãos. Eu queria ler o último texto aqui de Ellen White que fala sobre isso, sobre a formalidade religiosa. Precisamos não esquecer que nosso próximo é aquele que necessita de nossa simpatia e auxílio. Nosso próximo é toda a alma ferida e quebrantada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que pertence a Deus. Em Cristo se desvanecem as distinções feitas, porque os judeus faziam a distinção, não, esse aqui é os salvos, a nação salva, a nação eleita, esses aqui são os perdidos. Não podemos ser assim, porque Deus tem filhos aí fora.
Não existe linhas divisórias, ela fala, nem distinções convencionais, nem castas, nem aristocracias. Fanatismo e frio formalismo da nossa parte. Satanás está agora operando com todo o seu poder insinuante e enganador, a fim de desviar os homens da obra, da mensagem do terceiro anjo, que é tudo isso aqui. A mensagem do terceiro anjo, dar o convite divino para as pessoas aí fora, temendo a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. É a primeira mensagem angélica. Mas ainda há duas. Esse é o foco da igreja adventista. Assim como Jesus esteve aqui na terra, Jesus, ele alimentava, Jesus, ele dava auxílio, Jesus, ele curava as enfermidades, dava consolo. Mas agora, como igreja, como corpo de Cristo, ele nos convida a fazer a mesma coisa, dar continuidade ao ministério do nosso Senhor. Precisamos, meus irmãos, retomar a nossa vida, retomar o verdadeiro sentido da nossa vida espiritual. E eu aqui agora, como pastor, como seu pastor, estamos aqui anunciando a você, anunciando você e da sua casa, a todos aqui da igreja, que nós precisamos de Cristo em nossa vida, ver os nossos conceitos cristãos. Eu quero dizer o seguinte, Tiago, ele enfatiza 3 verdades vitais, então, para a gente poder agora trabalhar nesse aspecto, tá? Falhamos um dia, falhamos, porque todo mundo falha, mas agora retomando para os braços de Jesus. Em primeiro lugar, ele fala, o verdadeiro crente precisa nascer da palavra de Deus. Não há um outro meio, meu irmão, minha irmã. Precisamos nascer de novo, lendo, tendo comunhão com esse livro sagrado aqui. Precisamos voltar à nossa espiritualidade como era antes, como era no passado. A palavra de Deus, só ela pode nos mudar, meu irmão, minha irmã. Não podemos deixar isso afrouxar. Tenha comunhão com a palavra de Deus. Em segundo lugar, o verdadeiro crente, a partir de nascer da palavra de Deus, ele vai o quê? Acolher a palavra para sempre na sua vida agora. Não ler, mas estudar a palavra de Deus. Estudar sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro. Eu dou até uma sugestão para você. Ellen White, ela fala que há bênçãos na vida do cristão, claro, quando lê a palavra de Deus, mas quando agora está lendo os livros de Daniel e de Apocalipse, há bênçãos nesse livro, porque nós estamos passando por um momento de divisor de águas, um momento crítico, e nós precisamos, meus irmãos, nos alimentar dessa palavra. Mas em terceiro lugar agora, o verdadeiro crente que lê a palavra, que nasce da palavra, que tem um compromisso com a palavra de Deus, sabe o que ele deve fazer agora? O verdadeiro crente, ele pratica a palavra de Deus. Para nós não cairmos nesses 4 erros que nós citamos aqui, meu irmão, minha irmã. Eu queria terminar dizendo para você que Jesus, ele é amor. Jesus, um dia ele nos alcançou, mas ele precisa nos alcançar hoje. Ele quer nos alcançar todos os dias. Porque é todo dia que se busca Jesus, não é só um dia na nossa vida. Não foi só uma fase da nossa vida, não. A fase boa da nossa vida pode ser todos os dias. Pode ser todos os dias. E eu queria convidar você a mais uma vez, que você se achegue a Jesus, que você se desconfie de si mesmo, tá bem? Da sua ira,
dos seus rancores. Desconfie da sua vontade, não vontade mais de estudar a palavra de Deus. Desconfie-se da sua falsa religiosidade e também de falar mal dos irmãos meus. As coisas principais aqui, básicas, que a gente precisa entender, para não praticarmos isso mais. Eu queria, nesse momento, orar por você. Eu queria, nesse momento, pedir a Deus para que Deus ajude você. Ajude-me a mim também, a minha família, o nosso lar e o nosso preparo também na nossa jornada cristã. Então, para isso, eu convido você que está aqui nesse momento, na igreja, você que está aí na sua casa nesse momento, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Querido Jesus Cristo que estás nos céus, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que um dia nos chamou para vivermos uma novidade de vida, Pai. Que através da Tua palavra, Senhor Deus, onde a nossa única regra de fé e prática, temos aqui esse livro tão importante, um livro tão sagrado, que não devemos nos esquecer de ler, de estudar, de praticar também, meu Pai, porque a nossa salvação já está garantida. Mas, Senhor Deus, não permita que nenhum irmão que está nos assistindo nesse momento, nenhum irmão que está aqui nessa congregação, por favor, venha se desviar, venha perder o foco, meu Pai. É tão fácil perder o foco, é uma linha tênue, Senhor Deus, mas por favor, que através do Teu Espírito Santo, venha nos mobilizar, venha nos convencer do pecado e da justiça e do juízo de Deus, Senhor Deus. Possamos ser agraciados pela Tua presença, perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas falhas, mas que daqui em diante possamos ser uma igreja vitalizada pelo Teu poder, uma igreja praticante, uma igreja não hipócrita, Senhor Deus, mas uma igreja que se preocupa com cada irmão, Senhor. Que possamos ser tutores de verdade dos nossos irmãos, não como Caim fez, que matou e não achou que não tinha nenhuma responsabilidade sobre o seu irmão. E nós, às vezes, por um simples olhar ou por uma fala às escondidas, estamos matando também o nosso próximo. Nos abençoe, Senhor Jesus Cristo. Encha-nos do Teu amor, da Tua paz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.